Existem algumas perguntas que muitas pessoas fazem em seu dia a dia, como: por que Deus não responde às minhas orações? Para que orar se Deus não me responde? Por que é importante orar todos os dias? Qual é a vantagem de estar orando? Será que a oração é obrigatória? Essas são perguntas muito importantes que devem ser esclarecidas à luz da Bíblia Sagrada. Uma das coisas mais importantes na vida de um bom cristão é a oração. Se antes da conversão nossas iniquidades faziam separação entre nós e Deus, de modo que Ele não ouviria nossa oração. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Após a conversão, a paz com Deus foi estabelecida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. São praticamente inumeráveis as recomendações e ordens bíblicas para que os crentes se dediquem à oração. A vida cristã começa com uma oração sincera de invocação do nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, para o crente, orar deve ser como respirar. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. De fato, Paulo ordenou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A oração para o crente deve ser um modo de vida. Isso significa que vai além dos momentos que são reservados exclusivamente para a oração. O crente deve manter uma comunhão com Deus constante, de maneira que a todo momento suas orações sobem à presença de Deus, seja através de frases faladas ou ditas no pensamento. Esta vida de oração é o segredo do poder espiritual e da vitória sobre o pecado. Viver em oração é sinônimo de andar no Espírito. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ministério Bíblia Fiel. O nosso objetivo é abordar temas relevantes que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia e fortalecer sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Queremos que através de nossos conteúdos as pessoas se aprofundem no seu relacionamento com Deus e coloquem em prática as disciplinas espirituais. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender como saber se estamos orando segundo a vontade de Deus. Deixe aqui abaixo do vídeo o seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações da palavra todas e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim, você nos incentiva a criar mais conteúdos como esse. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 está escrito: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus estabeleceu uma lei espiritual. O modo mais corriqueiro como Ele nos concede suas bênçãos é quando vamos até Ele e pedimos. A negligência na oração é a maior causa da estagnação na vida cristã. Jesus ensinou isso aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Lá Ele lhes advertiu. Lucas capítulo 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. A falta de oração nos torna presas fáceis do diabo. Tiago identificou a razão do problema dos cristãos como sendo falta de oração ou oração feita de forma errada. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Orar pouco ou orar de forma errada são atitudes extremamente prejudiciais à nossa saúde espiritual. Algumas pessoas argumentam: mas se Deus já sabe de tudo, então por que orar? Essa é uma das principais objeções levantadas contra a soberania de Deus. Podemos dar dois motivos para isso. Primeiro, porque é um mandamento bíblico. Jesus nos mandou orar e por isso devemos obedecê-lo. Se Ele nos deu o exemplo orando pessoalmente tantas vezes em sua vida, se ensinou seus discípulos a orarem e se a Escritura nos manda orar, é porque devemos orar mesmo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17.
Ainda que a oração não tivesse nenhum outro valor, só o fato de ser um mandamento bíblico já seria motivo suficiente para ser obedecido. Mas não é só isso. Ainda existe mais um motivo pelo qual devemos orar, porque Deus ouve as nossas orações. Temos todo motivo para crer nisso, e por isso temos todos os motivos para orar. Nossas orações realmente podem ser respondidas por Deus. Nossas orações abrem as janelas dos céus para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Mas será que a oração realmente muda a vontade de Deus? A Bíblia não ensina que a oração muda a vontade de Deus. Por isso Jesus ensinou a dizer em oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Temos algo para pensar. Seria bom se as nossas orações mudassem a vontade de Deus? Se eu soubesse que a minha oração realmente pudesse mudar os desígnios de Deus para a minha vida, eu até me calaria. Porque a razão é bem simples. Quem entende melhor a situação? Eu ou Deus? Só Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Devemos orar mais e mais, mas não preciso ter a pretensão de que minha oração mude sua vontade. O fato é que normalmente é Deus mesmo quem nos incentiva a orar, e dessa maneira acabamos orando segundo a vontade dele, e ele responde nossa oração. O famoso caso do rei Ezequias se enquadra nessa explicação. Ezequias, após receber um ultimato de Deus que iria morrer, implorou ao Senhor que lhe concedesse mais tempo de vida, e Deus lhe deu uma sobrevida de 15 anos. Isaías capítulo 38, versículo 1 a 8. Versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo... Versículo 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Versículo 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Versículo 7. Ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Ezequias morreria se Deus não intervisse, mas estava em seu plano intervir, fazendo uso da oração do próprio Ezequias. Se a intenção definitiva de Deus fosse levar Ezequias, nem teria revelado a situação ao rei, mas Deus pretendia dar mais tempo a Ezequias e tinha determinado que ele se humilhasse e orasse. Em resposta, Deus atendeu o pedido do rei. Isso tudo faz parte de um decreto divino em que nada abala a imutabilidade, porém destaca de uma forma impressionante o papel da oração no cumprimento do decreto de Deus. Muitas pessoas têm orado de forma errada e não têm tido cuidado na hora de orar. Existe uma crença de que Deus nos tem dado todas as coisas mediante o sacrifício do seu Filho, mas nós precisamos tomar posse delas, ou seja, depende exclusivamente de nós. Deus já deu, mas se não reclamarmos, ficaremos sem nada. Em alguns casos, existe uma ideia de que há requisitos que precisam ser preenchidos, e então Deus passa a estar à nossa disposição. E assim, muitas vezes, os crentes exigem algo de Deus, como se Deus fosse obrigado a conceder o que eles desejam. Esta tem sido a forma de algumas orações. Senhor, tu prometeste na tua palavra, e agora eu exijo que me seja dado. Senhor, eu não admito esta doença na minha vida. Muitas vezes as pessoas pensam que esta é uma forma de piedade ou espiritualidade, mas quando vamos às Escrituras, nos deparamos com um panorama muito diferente. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus está certamente a principal concentração do ensino de Jesus com respeito à oração. Neste capítulo, que faz parte do Sermão do Monte, encontra-se a oração dominical, talvez a parte mais conhecida das Escrituras em todo o mundo. Interessa-nos especialmente neste momento o ensino de Jesus com respeito à oração que vem logo antes da oração dominical. Podemos dizer que Jesus deu a teoria aos discípulos antes e logo em seguida lhes ensinou como seria isso na prática. Jesus disse:
Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Podemos ver, portanto, que Jesus está explicando como deve e como não deve ser a oração. A oração é o momento mais íntimo de comunicação com Deus que o homem pode ter. É o momento quando o homem tem uma audiência com Deus e o Todo-Poderoso concede em lhe ouvir as súplicas. Portanto, ela não pode ser feita de qualquer jeito, é necessário um cuidado especial. O Senhor Jesus, portanto, explica nessa passagem quais são esses cuidados. Nós podemos dizer que significa ter consciência de certas coisas, e a primeira delas diz respeito à situação do próprio homem. Jesus diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quando Jesus adverte seus discípulos para que não faça dessa forma, está chamando a atenção deles para o fato de que é possível que eles próprios fizessem isso. Talvez não da forma tão escandalosa como os fariseus, mas é sempre possível achar alguma forma mais sutil de hipocrisia. Quando falamos algo que não é sincero, como por exemplo, um elogio que fazemos a Deus sem ao menos pensarmos no que estamos dizendo. Por isso, na oração devemos estar conscientes de nós mesmos, de quais são as nossas reais intenções e de quanto temos facilidade de cair no erro da hipocrisia. Para que nossas orações agradem a Deus, elas devem ser sinceras. É isso que Jesus está querendo dizer quando ordena que seus discípulos orem em secreto. Ele não está querendo dizer que não podem orar publicamente, mas que se o único modo para que a oração seja sincera é se ela for feita em particular, então deveria ser feita desta forma. A segunda coisa da qual aqueles que oram devem estar conscientes diz respeito às palavras usadas. Será então que apenas aqueles que conseguem fazer orações bonitas, cheias de palavras teológicas e que oram corretamente, e que os simples, aqueles que mal sabem falar corretamente, não agradam a Deus? Não é disso que Jesus está falando. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Ele está muito mais interessado no sentido das palavras do que nas palavras em si. O motivo pelo qual os pagãos usavam tantas repetições era porque pensavam que quanto maior e mais ruidosa fosse sua oração, maior era a possibilidade de serem atendidos. Um exemplo disso foram os sacerdotes de Baal, que invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. 1 Reis capítulo 18, versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e maquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Para que este respondesse à invocação deles e se manifestasse diante do profeta Elias, nesta forma errônea de oração, encontra-se também o rosário que alguns usam, onde repetem as Ave-Marias e o Pai Nosso até exaustão. Portanto, percebemos que nem todas as palavras ditas numa oração agradam a Deus. E se uma mera repetição não o agrada, como poderia ele estar satisfeito quando as pessoas lhe dão ordens dizendo o que ele deve e o que ele não deve fazer? Portanto, Jesus está nos dando um aviso para que tenhamos cuidado com o que falamos na presença de Deus. O sábio rei Salomão disse no Eclesiastes capítulo 5, versículo 2: não te precipiteis com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Nosso Pai se agrada em nos ouvir, entretanto devemos tomar muito cuidado com a forma como nos dirigimos a Ele. Ele não é nosso igual. Salmo 50, versículo 21. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensava que eu era o teu igual, mas eu te arguirei e porei tu à tua vista. Antes é o Deus excelso e todo-poderoso, a quem devemos todo o respeito. Através da oração dominical, o popular Pai Nosso, foi como Jesus ensinou aos seus discípulos como deveriam orar. Será importante considerarmos brevemente esta oração para entender qual é a oração que agrada a Deus. Antes, porém, precisamos dizer que a oração precisa ser acompanhada de fé. Jesus disse:
Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A fé, portanto, é um elemento indispensável à oração. Jesus mandou que seus discípulos orassem no nome dele. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Acompanhe comigo esses versículos. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E também em João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Orar em nome de Jesus significa que não estamos pedindo algo a Deus com base em nossos méritos pessoais, mas com base nos méritos do próprio Jesus Cristo. E algo que jamais pode faltar na oração é a ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E também Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Um coração agradecido reconhece que Deus sempre nos tem dado o melhor e que nada foge dos propósitos dele, ainda que naquele momento esteja pedindo algo que acredita está lhe faltando. Devemos ainda lembrar que o Espírito Santo funciona como uma espécie de tradutor dos crentes quando eles oram a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso é maravilhoso, pois apesar de todo o cuidado que devemos ter ao nos dirigirmos a Deus, sempre há o risco de falarmos o que não devemos. Agora precisamos considerar a oração dominical. Ela é o grande modelo divino de oração. Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus disse, portanto, vós orareis assim, ele não tinha a intenção de que as pessoas ficassem repetindo esta oração, até porque ele acabou de dizer que Deus não se agrada de vãs repetições. O que ele pretendeu dizer é que este é um modelo de oração, ou seja, devemos olhar para esta forma de oração e procurar seguir este princípio quando estivermos orando. A estrutura da oração que Jesus ensinou é bastante simples. Há uma instrução, 7 petições e uma conclusão. A instrução é, Pai nosso que estais nos céus. Jesus quer que nos dirijamos a Deus da forma mais simples e íntima possível, chamando-o de Pai, sem esquecer que Ele está nos céus, ou seja, devemos equilibrar intimamente e respeitar ao mesmo tempo. Em seguida, vem 7 petições. A estrutura dessas petições impressiona. As 3 primeiras têm o verbo na segunda pessoa do singular. Teu e tua, ou seja, não são pedidos para as coisas nossas, mas para as coisas de Deus. Jesus está ensinando que nossas orações devem primeiro buscar aquelas coisas que dizem respeito à glória de Deus. Devemos buscar em oração que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus se estabeleça e que a vontade dele seja feita. Estas coisas devem ter prioridade em nossas orações, mais do que as nossas necessidades pessoais. Das 7 petições, há apenas uma para as nossas necessidades físicas. Isso tem um aspecto negativo e outro positivo. O negativo é que Deus não se agrada de crentes que só sabem orar pedindo as coisas para si mesmos. O positivo é que os crentes podem orar por suas necessidades físicas. Elas não devem monopolizar a oração, mas podem aparecer no meio dela. Jesus mandou que pedíssemos o pão de cada dia. Isso tem pelo menos 2 implicações. Primeiro, que o pão simboliza o básico, aquilo que realmente precisamos. Segundo, que temos que pedir diariamente,
porque precisamos reconhecer a dependência diária do sustento de Deus. As 3 últimas petições dizem respeito aos aspectos espirituais. Nossa espiritualidade deveria receber mais atenção em nossas orações do que nossas necessidades físicas. Nos 3 pedidos por questões espirituais destacam-se o perdão que precisamos de Deus e que devemos aos outros, força para resistir às tentações do pecado, livramento do mal ou literalmente do maligno. A oração termina com o louvor de reconhecimento da soberania de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O amém no final é o mesmo que dizemos que assim seja. Isso faz parte da oração, pois representa a nossa confiança de que Deus agirá e sempre fará o melhor. O crente jamais deve descuidar da oração às custas de pagar um alto preço do retrocesso na fé. A oração estreita nossa comunhão com Deus e, se for feita nos moldes que Jesus ensinou, nos fará pessoas preocupadas com a glória de Deus e desejosas de alcançar feitos espirituais. Mas devemos estar atentos a todo tipo de formalismo ou ritualismo em nossas orações. Deus não deseja ouvir coisas repetidas e destituídas de sentido. Ele quer sinceridade, coração, joelho dobrado e fervor espiritual. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, queremos nesta oração entregar nosso coração, nossa mente, nossa alma e tudo que temos e somos ao Senhor. Pai, ilumina nossos caminhos para que possamos ver os desafios que teremos que enfrentar diariamente. Intensifique nossa fé para suportar todos os ataques espirituais por escolher ter uma vida íntima e santa com o Senhor. Nos perdoe por nossos pecados e nos dê humildade para reconhecer nossos defeitos e não ficar olhando os defeitos alheios. Senhor, leva toda a tristeza embora e não permita que ela se manifeste a mais ninguém. Encha nosso coração com a divina fé para sempre louvar o Teu nome e arranque de todos nós o medo, o orgulho e a presunção. Senhor, faça de nós seres humanos realmente justos. Dá-nos a esperança de vencer todas as ilusões deste mundo caído. Planta em nossos corações a sementeira do amor e ajuda-nos a fazer feliz o maior número possível de pessoas para ampliar seus dias alegres na Sua presença. Transforma os inimigos em amigos e companheiros na guerra contra as trevas nos últimos dias da volta do Teu Filho Jesus. Não permita que sejamos ovelhas mornas na caminhada contigo. Ruja como um leão perante as ovelhas fracas e as fortaleça. Desperte-as hoje. Dá-nos, Senhor, a alegria da Tua presença e vinga os Teus filhos abatidos diante do inimigo. Vinga-nos, Pai. Mantém sempre o nosso coração aquecido pelo Teu amor. Levanta-nos, Pai, para uma vida de oração fervorosa e alegre com gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Esse é o meu pedido, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembrem-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama. Creia nisso.